Fala aí, galera, beleza? Futuros militares do Exército Brasileiro. Luiz Fernando aqui na área, professor de História do Brasil, vamos que vamos. Olha só, tratados e limites. Eu trouxe aí um esquema para vocês mais robusto, porque bate sempre questões de prova sobre esses tratados e limites, beleza? Então a gente vai ter que memorizar aí esses principais tratados. Professor, quais são os tratados que estão no meu edital? Meu irmão, se tu fizer uma pergunta dessa ao vivo para mim, velho, certo? Eu vou te responder com bastante ignorância, como se fosse um general de 4 estrelas, velho. Para você, prep, que está se preparando para ser um militar do Exército Brasileiro. Cara, é o seguinte, tu tem que ler o edital, pô. Tá? Vai sair o novo edital, ESA 2023, a gente vai detalhar com você o edital, mas você tem que ler o edital, cara. Lá tá escrito os direitos e deveres, o que você deve fazer, perfeito? E aí o seguinte, no edital tá lá, o Tratado de Madrid, tá? Tratado do Pardo, Tratado de Santo Ildefonso e Tratado de Badajoz, ou Badajoz, certo? Então tem que ler, meu irmão, tá? A vitória, né, a conquista do teu concurso e a vitória, ou seja, a sua aprovação, começa com a leitura do edital. É isso aí, você é jovem, tá? Mas não cometa esse erro. Então vamos lá, aqui eu trouxe para vocês, né, esses tratados e limites, certo? Tratados e limites aqui, os principais, a gente vai fazer uma contextualização, vamos observar mapas para a gente identificar aí de quais visualizar, né, os territórios disputados entre Portugal e Espanha. Mas, olha só, primeiro eu vou adiantar aqui o mapa para você fixar para entender aí a minha explicação. Então vamos lá, ó. Primeiro o mapa, olha só, os 7 povos das missões e a colônia do Sacramento. 7 povos das missões, essa área aqui todinha, ó, do Rio Grande do Sul, ok? E aqui, ó, a colônia do Sacramento, lá no Uruguai, ó, bem pertinho de Montevidéu. Ó. Nova colônia do Sacramento, 1680. Deixa eu só apagar aqui para não cagar a parada aqui para você. Aqui, beleza. Tá? Então, aqui, ó, Colônia Santíssima do Sacramento. Agora é o seguinte, ó, essa colônia do Sacramento, ela foi fundada por Portugal. E os 7 povos das missões, ó, já diz o nome, ó, missões jesuíticas. Elas foram fundadas por jesuítas espanhóis. Show de bola? Então é essa área aí que a gente vai falar um pouco mais agora. Tranquilos? Então voltamos aqui, ó. Tratados e limites. Portugal, após romper com a União Ibérica em 1640, aumentou o controle sobre as terras do Brasil, dando início a uma política de centralização administrativa e econômica. Tá? Então, rompeu com a União Ibérica aquela parte da história de Portugal que a gente chama de restauração portuguesa. Restauração portuguesa. Que bacana, né, pessoal? Caraca, professor. Não, diga aí, bicho. Diga aí, porra, a sequência todinha do edital, velho. Né? Então, tá vendo aí que cada vez mais, se tu acompanha, se tu não pular a aula, vai ficar bem claro a evolução dos conteúdos para você entender o processo. Quando chega a questão, por isso que tu vai achar ela fácil, porque tu sabe contextualizar. Ok? Então, vamos lá. Ó. Portugal procurou ampliar seu domínio em terras americanas. Antes da descoberta do Brasil, os domínios de Portugal, esse aqui é bizu que eu trouxe para vocês, os domínios de Portugal na América tinham sido determinados pelo Tratado de Tordesilhas. Beleza, até aí você sabe. Cidade do norte da Espanha, em 1494. Olha só, Tratado de Tordesilhas. Tinha o nome de Capitulación de la Partición del Mar Oceano. Ou seja, o outro nome de capitanias hereditárias. Se liga, viu, gente? O EB tem disso. O EB gosta, ó, de
de informações bem específicas, lá do fundo do baú, como eles falam. Vou pegar uma questão do fundo do baú, entendeu? É aquela que o aluno não está ligado, beleza? Então tá aí, Tratado de Tordesilhas, que tinha o nome de Capitulación de la Partición del Mar Oceano. Aí vamos lá. Com a restauração, opa, acompanha aqui comigo, acorda aí, guerreiro, acorda aí, guerreira. Com a restauração, com R maiúsculo, isso é o quê? De que conteúdo isso faz parte? Com a restauração, é o quê? Quando você já lê essa informação, você já sabe. Opa, a recuperação, restauro da coroa portuguesa nas mãos dos portugueses. Qual duque, qual nobre? O nome do nobre? Duque de Bragança, que recebeu que título? Dom João IV, rei de Portugal, a partir de 1640. Putz grila, velho. Putz grila. Vamos lá. Quando Portugal reassumiu o governo na região sul, iniciou-se um conflito entre espanhóis e portugueses. O motivo dessa discórdia foi uma disputa pela colônia do Santíssimo Sacramento, fundado pelos portugueses em 1680, no Uruguai, às margens do Rio da Prata. Beleza, vamos entender aí a situação. Finalizada a União Ibérica, os portugueses continuaram indo para o oeste, no sul do país. Foram lá para o oeste, certo? Lá, perto de Montevidéu, visualiza aí, lembra do mapa anterior que nós vimos agora. Perfeito. Aí, professor, o que tinha ali nessa santíssima colônia do Sacramento e Montevidéu? Ali tem o rio Prata, a bacia do Prata, que cruza ali entre o Uruguai e a atual Argentina, sobe o Paraguai e vai bater lá em cima, lá perto da Bolívia. E o que tinha ali na Bolívia? Tinha uma mina gigantesca de prata, as minas de Potosí. Então ali naquela área existia o quê? Contrabando, à torta e à direita naquela área ali, certo? E toda a prata escoada, ela era descida, né? Ou seja, eles desciam o rio Prata, a bacia do Prata, para chegar no Oceano Atlântico e levar a prata lá para a Europa. E qual era o interesse dos portugueses ali? O interesse dos portugueses era estabelecer o contato comercial de couro e sebo. Couro e sebo. Olha, os estancieiros gaúchos, produtores de gado do Rio Grande do Sul, certo? Então, a coroa está ali, fazendo presente. Porém, também era a área de contrabando de prata, mas os espanhóis, os colonos espanhóis, contrabandeavam a prata com qual nação? Inglaterra. Caraca, a Inglaterra surgiu da onde? Sempre a Inglaterra estava ali, certo? A Inglaterra, a rainha dos mares, principalmente depois de 1642. Lembra? 1642, Revolução Inglesa, Revolução Puritana. A burguesia inglesa passou a tomar o poder. A burguesia inglesa cai em 1659 e volta a governar a Inglaterra a partir de 1688. Então, a Inglaterra ela passa a desenvolver suas manufaturas, entendeu? A Inglaterra pratica pirataria através dos seus corsários, piratas, tá? E a Inglaterra, como eu disse para você, hein, guerreiro? Ela, desde 1642, passou a ser parceira econômica de Portugal. A burguesia inglesa emprestava dinheiro para a coroa portuguesa. E a coroa portuguesa estava nas mãos dos banqueiros ingleses, tá? Então, quem acoitava o contrabando de prata ali na região dos ingleses com os colonos espanhóis era Portugal. Entendeu? Vista grossa, os ingleses ali e Portugal, tá? Faz de conta que eu não estou vendo nada. Beleza? Então, do século XVII, segunda metade, início do século XVIII, tá? O século XVIII inteiro, na verdade, ainda ocorriam guerras na Europa. Crise de sucessão na Península Ibérica, crise de sucessão no governo francês, tá? Então, pô, professor, por que a disputa pelo trono francês tem a ver com Portugal?
É porque havia os casamentos, gente, os casamentos entre as famílias. Então, cada um, a família achava que tinha direito pelo trono de alguma nação no qual o rei foi morto, ou rainha. Entenderam? Então, quando um país interferia numa política externa que ameaçava os interesses de outro, era pau lá na Europa. E aí tudo se repercutia na América como um todo, na América Portuguesa e América Espanhola. Tá bom? Então, você vai ter essa. A colônia do Sacramento, fundada pelos portugueses. Guerra na Europa. A Espanha toma a colônia do Sacramento. Paz na Europa. Acordos entre Portugal e Espanha. Devolve colônia do Sacramento para os portugueses. E toda vez que a colônia do Sacramento era entregue aos portugueses, isso privilegiava o contrabando dos ingleses. Tá? Mas vamos lá agora. Na época, esse Rio Prata era um importante veículo de contrabando da Inglaterra. O uso desse rio pelos ingleses, com o apoio de Portugal, ameaçava os interesses da coroa espanhola. Unidos por interesses econômicos, Inglaterra e Portugal conseguem alcançar seus objetivos. Em 1681, através do Tratado de Lisboa, a Espanha é obrigada a devolver a colônia do Sacramento aos portugueses. Assim, os ingleses conseguiram estabelecer o livre comércio na região do Prata. Então, tá aí, na região do Prata. Tá? 1680, 1681, Espanha toma Sacramento dos portugueses. 1681, Tratado de Lisboa, colônia de Sacramento é devolvida a Portugal. Beleza? E aí, professor, acabou? Não, não acaba. Por quê? Olha só o que vamos ter no início do século XVIII. Olha aí. O Brasil, ainda com fronteiras extensas e por definir o território, assinou 2 acordos que ficaram conhecidos por Tratados de Utrecht. Tratados de Utrecht. Utrecht é uma cidade lá da Holanda. Então é o seguinte, esse Tratado de Utrecht, ele vai repercutir não só o atrito de Portugal com a Espanha, mas também de Portugal com a França, tá? Portugal com a França. Também envolve o quê? Em torno de sucessão de trono da França, nesse caso, tá? Muitos conflitos lá na Europa, beleza? Que repercute aqui no Brasil. Você tem no estado brasileiro, um dos estados brasileiros, o Amapá. Só que lá no século XVII, ali por volta de 1637, foi dado a um militar português, o Bento Maciel Parente, uma capitania chamada de Capitania do Cabo do Norte, que é o atual estado do Amapá. E a Capitania do Cabo Norte, territorialmente falando, ela vai do delta do Amazonas, né, via terra, por terra, do delta do Amazonas até o rio Oiapoque, beleza? Que faz fronteira com a Guiana Francesa. Só que os franceses, eles sempre reivindicaram, eles sempre vão reivindicar o território amapaense, do norte do Amapá. Isso de 1713 até 1900. Até 1900, quando lá na República, definitivamente a França reconhece o território do Amapá sendo do Brasil agora. A República é o Brasil republicano independente. Perfeito? Então sempre havia esses imbróglios entre Portugal e França disputando o Amapá. Aí nós temos o primeiro tratado de Utrecht, o de 1713. Primeiro tratado de Utrecht, 1713. Estabelecido com a França, houve o reconhecimento do rio Oiapoque como limite natural entre a Guiana Francesa e a Capitania do Cabo do Norte, que é o atual Amapá. Aí, em 1715, o segundo Tratado de Utrecht dá aos portugueses, é uma outra conjuntura aqui, dá aos portugueses a posse da colônia de Sacramento, cujo limite em relação ao território espanhol seria a distância alcançada por uma bala de canhão. Essa colônia, após a assinatura desse documento, tornou-se uma ilha portuguesa em território espanhol. Vamos observar de novo o mapa. Está aqui, Colônia do Sacramento.
Beleza? Tá aí. Pô, professor, mas não era dos portugueses em 1681? De novo, que tem ainda guerra na Europa, repercute aqui. Então, segundo o Tratado de Utrecht, dá aos portugueses novamente controle de Sacramento. Agora vamos lá, para uma coisa maior. Para resolver as desgastantes disputas entre espanhóis e portugueses no sul do Brasil, foi assinado em 1750 um novo acordo, denominado Tratado de Madrid. Agora, esse Tratado de Madrid, ele primeiro vai anular o Tratado de Tordesilhas e vai dar um contorno territorial semelhante ao do atual território brasileiro. Semelhante ao atual território brasileiro. O que é que faltaria, professor? Se fosse assinado o Tratado de Madrid, faltaria o oeste do Rio Grande do Sul e o Acre, por exemplo. Tá? Beleza. Então, olha só o que diz esse Tratado de Madrid. O diplomata português Alexandre de Gusmão ficou encarregado de analisar o acordo. Durante as negociações, Gusmão utilizou o princípio do uti possidetis, ou seja, aquele que está na terra, a terra a ele pertence. Nesse princípio do direito romano antigo, segundo ele, o território deveria pertencer a quem o tivesse efetivamente colonizado. Diante desse novo impasse, acrescentou uma cláusula ao Tratado de Madrid. Aí vejam, a colônia do Sacramento deveria ser entregue à Espanha. E a troca, Portugal. E em troca, Portugal receberia os 7 povos das missões. Então, vamos lá para o mapa. Qual foi essa cláusula, né, inserida no Tratado de Madrid? Colônia do Sacramento, que foi fundada por portugueses, seria entregue à Espanha. E a região dos 7 povos das missões, ó, o Rio Grande do Sul, parte, né, o oeste do Rio Grande do Sul, essas missões que foram fundadas por jesuítas e espanhóis, ela ficaria sob o controle de Portugal. Ok? Comerciantes, ó, portugueses, espanhóis e jesuítas e espanhóis, principalmente, não concordaram com essa permuta. Um dos motivos, gente, que o Pombal vai levar em consideração para expulsar os jesuítas de Portugal e seus domínios em 1759. Entendeu? Então, a assinatura do Tratado de Madrid foi feita pelo rei Dom João V. E, inclusive, no ano de 1750, esse rei Dom João V ele morre e assume o trono português o Dom José I. E Dom José I, ele que vai dar andamento às demarcações do Tratado de Madrid. Mas quem governou Portugal, no momento em que Dom José I era o rei, de 1750 a 1777, era o Marquês de Pombal. Tá? Então é Pombal que está desenvolvendo esses trâmites aqui, embora não fosse o seu rei que assinou o tratado, foi o rei anterior ao Dom José I, ou seja, o Dom João V. Aí vamos lá. Essa nova decisão não foi aceita pelos padres jesuítas. Não foi aceita pelos padres jesuítas, nem tampouco pelos comerciantes espanhóis e portugueses. A permuta. Para defender seus territórios e seus negócios, a população dos 7 povos armaram-se e, com a ajuda dos índios, iniciaram a Guerra Guaranítica. Então, Guerra Guaranítica foi a guerra dos índios Guarani, né, estimulados pelos jesuítas para atacarem os portugueses, para não permitirem a chegada dos portugueses. Guerra Guaranítica. A disputa por territórios nas fronteiras coloniais do sul do Brasil e as tensões políticas entre Espanha e Portugal obrigaram o governo espanhol a anular o acordo o acordo anterior e a afirmar um novo, que passou a ser chamado de Tratado do Pardo, ou Tratado do El Pardo, ou Tratado Anulatório do Pardo. Ou seja, o Tratado do Pardo, esse documento invalidou todas as disposições e efeitos decorrentes do Tratado de Madrid. Então, observem o mapa.
O Tratado de Madrid, olha aqui a região norte. O Tratado de Madrid daria mais ou menos esse contorno territorial atual. Ó, sem o Acre, sem Rondônia, ó, certo? Estaria aqui. Então, no norte, as demarcações começaram na cidade amazônica chamada de Barcelos, aqui lá no Rio Negro, né? Barcelos, e ali ocorrem as demarcações. Só que os demarcadores espanhóis não apareceram. É mais um dos motivos para que a Espanha anulasse o Tratado de Madrid. Beleza? Então, o Tratado do Pardo anulou esse Tratado de Madrid. Tranquilo? E a região dos Sete Povos das Missões, que seria de Portugal. Aí volta o quê? O Tratado de Tordesilhas. Beleza? Bom, é claro que envolvia também guerras ali dentro desse processo, 1750 até 1761, ok? Porém, os ânimos se acalmam em 1777. Em 1777, já no reinado de Dona Maria I, que ficou conhecida como a Louca, em 1777, ela assina com o rei da Espanha, que era o seu primo, já com os ânimos bem tranquilos, tá? Eles assinam o Tratado de Santo Ildefonso. Tratado de Santo Ildefonso. Então, ó, em 1777, um novo acordo foi firmado entre as coroas portuguesa e espanhola, o Tratado de Santo Ildefonso, o qual estabeleceu que a região do Sacramento dos Sete Povos seria da Espanha e a de Santa Catarina e Rio Grande do Sul passariam para Portugal, tá? Mas aí o seguinte, esse tratado, ele foi firmado dessa forma, mas ele não foi posto em prática, não foi posto em prática. Então, ainda havia o quê? O imbróglio do Rio Grande do Sul, certo? E aí só vai ser solucionado esse problema com o Tratado de Badajoz, de 1801. Vamos lá ver o que ele diz. Os limites nunca foram demarcados. Isso favoreceu os gaúchos que ocuparam novamente a região dos Sete Povos das Missões, expulsando os jesuítas e espanhóis. E novamente um acordo firmado em 1801. Esse acordo recebeu o nome de Tratado de Badajoz, o qual estabelecia que Portugal recuperaria a região dos Sete Povos das Missões e que a Espanha ficaria com a colônia do Sacramento. Então a gente pode dizer que só após a assinatura do Tratado de Badajoz nós vamos ter a composição do Rio Grande do Sul como território português. Beleza? Porém, pessoal, mesmo com o Tratado de Badajoz aqui, ó, os conflitos das fronteiras entre o Rio Grande do Sul e o atual Uruguai, né, que era chamado de Vice-Reino do Prata, junto com a Argentina e Paraguai, havia muitas disputas. Então, é só a nível de curiosidade. É por isso que muitos gaúchos, né, você tem aí dentro das Forças Armadas muitos gaúchos. Isso é histórico, entendeu? Muitas famílias gaúchas, tradicionalmente, né, defendiam os territórios brasileiros, né, lusos e depois brasileiros, na região de fronteira com o Uruguai. Tá bom? Muitos oficiais, inclusive gaúchos, conheço vários deles, né, inclusive que servem hoje na Amazônia, tá? E vamos mudar essa história, né? Vamos botar aí muitos amazonenses ali no alto comando do Exército Brasileiro, muitos militares sargentos daqui da região amazônica, da região norte do Brasil como um todo, né? Sem distinção regional. Beleza? Nosso curso vai abranger o Brasil inteiro. Abrange o Brasil inteiro aqui no Sou Militar. E aí as ruínas da missão São Miguel, lá no Rio Grande do Sul. Show de bola? Beleza? Vamos treinar aqui? Vamos treinar? Olha aí o que eu trouxe para vocês. Vamos treinar. Olha essa questão aí. ESA 2019. ESA 2019. Vamos lá. Agora sim. Então, ESA 2019. Na disputa entre Portugal e Espanha pelos territórios a serem descobertos, navegando-se a oeste
O limite que vigorou até o fim da União Ibérica foi. O limite que vigorou até o fim da União Ibérica foi. Bom, vamos lá. Você tem a União Ibérica de 1580 a 1640. Tá? Então, qual é o tratado aí que vigorou? Vou ler mais uma vez aqui. Na disputa entre Portugal e Espanha pelos territórios a serem descobertos, navegando-se a oeste, o limite que se vigorou até o fim da União Ibérica. Beleza, agora sim. Tive que ler 2 vezes para interpretar essa pergunta. Então, o Tratado de Tordesilhas foi criado em 1494 e vigorou até 1580, onde ele perdeu a validade devido ao quê? À União Ibérica. Beleza? Então, a resposta correta aqui é a letra A, Tratado de Tordesilhas. Beleza? Sem sombra de dúvida. Então, a gente não vai nem comentar o resto, porque tá falho isso aí, essa informação. Vamos lá. Próxima questão. Opa. Pô, cara, já saiu aqui a resposta, mas ninguém viu. Vamos lá. De novo essa. Entre os diversos movimentos organizados por particulares de interiorização do Brasil, a partir do século XVII, tivemos um que se notabilizou para a busca de índios para torná-los escravos. Este movimento ficou conhecido como... Olha, tivemos um que se notabilizou para a busca de índios para torná-los escravos. Este movimento ficou conhecido como, letra A, bandeirismo de preação, B, escravismo de conquista, escravismo de conquista, C, sertanismo de contrato, D, extrativismo sertanejo ou as entradas. Resposta correta aí é a letra A, bandeirismo de preação. Pessoal, as entradas seriam aí as expedições militares patrocinadas pela coroa portuguesa. A diferença assim, das entradas para a dos bandeirantes é que nessas entradas eles respeitariam os limites de Tordesilhas e não ultrapassavam os limites de Tordesilhas, perfeito? Isso já existia antes mesmo da União Ibérica, expedições militares que tinham por objetivo, missão, encontrar metais preciosos no Brasil. Tá beleza? O sertanismo de contrato aqui, né, que é plausível, o sertanismo de contrato fala sobre aqueles que eram contratados, bandeirantes que eram contratados para destruir quilombos, capturar escravos que fugiam dos engenhos, perfeito? Então, é isso aí, galera. Mais um bloco aí finalizado, né? Vocês podem observar mais uma vez, né, que estamos aí destrinchando todo o edital, tá? Professor, essas questões são tão fáceis assim, isso a gente fez aqui, pessoal, uma seleção. Vamos ter mais baterias de exercícios para vocês treinarem, tá? Isso aqui é só o aquecimento, beleza? Depois a gente traz mais questões cascudas aí para treinar os nossos conhecimentos. Então é isso aí. Um forte abraço e até a próxima. Fala, combatentes! E aí, o que estão achando da aula aí? Eu sou o Thiago Lima, né? Faço parte aqui do projeto como auxiliar mentor do delegado Fábio Silva. Então, nosso objetivo aqui é realmente direcionar vocês para a aprovação no concurso da ESA, Escola de Sargento das Armas. Então, se você está aqui, provavelmente é porque você está em busca dessa aprovação, beleza? Vamos lá, pessoal. A gente está no intervalo agora da aula, tá? Daqui a pouco vocês vão continuar aí com a próxima aula. E aí, o que eu queria falar para vocês aqui? Principalmente, como eu acho que vocês que estão caminhando aí nessa jornada para o concurso da ESA, vocês estão vendo esse concurso como uma verdadeira porta de entrada para a mudança de vida, né? Então, você que é jovem, você que tem entre 17 a 24 anos, que está estudando para esse concurso da ESA, basicamente isso é o quê? A verdadeira porta de entrada para vocês
para uma mudança de vida, para uma estabilidade, né? Já jovem, então é realmente uma grande oportunidade. E com isso, pessoal, o projeto Sou Militar tem realmente essa função de ajudá-los a realmente se preparar para esse concurso, né? Então eu queria falar um pouco aqui do nosso projeto Sou Militar, onde a gente prepara jovens para o concurso em específico da ESA. Então a gente tem aqui realmente uma metodologia, a gente monta um plano de estudo para que os nossos alunos realmente se sintam seguros para realizar essa prova. Antes de eu apresentar para vocês e falar um pouco mais do nosso projeto, né, para quem estiver interessado, vamos falar um pouco desse concurso, né? Então, a gente tem aí uma previsão para quem ainda não se inscreveu. Então, a gente tem aí até dia 4, né, de maio para se inscrever para esse concurso. Então, se você ainda não se inscreveu, corra, né? Vá nas nossas redes sociais, tem um link lá do edital para você se inscrever para esse concurso. A prova vai ser apenas no dia 15, né? 15 de setembro. Então tem muita gente aí preocupada. Thiago, será que ainda dá tempo? Sim, se você iniciar hoje a sua preparação, se você iniciar realmente de forma correta os estudos, dá tempo sim, tá bom? Para essa preparação. Vagas totais, 1.100 vagas, então realmente é uma vaga nacional, né? Uma concorrência nacional, porém você precisa só de uma vaga. Isso que importa, coloque isso na sua cabeça, você precisa só de uma vaga. E a escolaridade, que isso também é uma grande vantagem para quem é jovem, é o ensino médio. Então, se você está no terceiro ano, está concluindo esse ano, você já pode fazer esse concurso, assim como também se você já tem o ensino médio completo e tem ali entre 17 a 24 anos, você também pode fazer esse concurso. Mas e aí, Thiago, realmente será que o projeto Sou Militar pode me ajudar? Pessoal, somos referência na região norte em aprovações. Isso aqui foi só a aprovação nesses 2 anos para cá. Então a gente aprovou aí mais de 5.223 alunos em concurso, em variados concursos pelo Brasil. Então, como vocês podem ver, essa foto aqui é o nosso prédio, tá? Fica aqui, sediado em Manaus. E aí vocês podem ver realmente a vantagem e a grande referência que a gente se tornou hoje na região norte. Então, realmente, eu acho que você pode me responder qual é o mais difícil, passar em um concurso da PF, PRF ou passar num concurso da ESA. Eu acho que se você for ali igualar as disciplinas, realmente a PF e a PRF é mais difícil. E hoje a gente é uma referência para quem quer estudar para esses concursos. E você que vai fazer a ESA, pode ter certeza que se você acreditar no nosso projeto, no Sou Militar, seguir realmente, fielmente o nosso plano de estudo, tudo indica que você vai garantir uma das vagas, das 1.100 vagas para esse concurso da ESA. Beleza? Mas e aí, Thiago, como é que funciona esse projeto? Bom, pessoal, eu vou abrir aqui para vocês a nossa mentoria, né? A mentoria 10X, Escola de Sargento das Armas, da ESA. Então, a gente trabalha basicamente com uma mentoria, onde a gente tenta realmente direcionar os nossos alunos da melhor forma, de forma que ele se sinta seguro, que ele encontre realmente um direcionamento na hora de estudar. Então aqui, como vocês podem ver, eu estou até aqui com a conta de um aluno, e aqui a gente tem, né, antes de você iniciar os estudos, tem o passo a passo. Então você vai começar por aqui. A ideia é que você siga esse passo a passo 1, passo 2, passo 3, né? O passo 1 aqui são várias aulas importantes, com técnicas, mostrando realmente o método, como que deve ser aplicado na prática, né? Então vocês vão ver aqui que vocês vão já ter o primeiro vídeo aí de boas-vindas com o delegado Fábio Silva, né? Que é uma das grandes referências, é um dos mentores desse projeto Sou Militar. Então ele vai estar também direcionando vocês, ele vai ser basicamente o mentor principal que vai estar em alguns encontros, até com os alunos, dando esse direcionamento. Então aqui vocês vão se deparar com aulas do delegado Fábio Silva. Assim como também a gente tem aqui, né, o restante das nossas disciplinas. Então aqui, ó, passo 1, passo 2, que é muito importante também, mentalidade do aprovado, tem alguns bônus aqui específicos e a gente tem aqui as nossas disciplinas. Com tudo isso, você vai criar um plano de estudo. Então aqui a vantagem dos nossos alunos é que você consegue criar um plano de estudo ali, realmente da forma que você achar melhor para estudar, onde você vai colocar as horas que você quer estudar e os dias que você pretende estudar.
Então, como você pode ver, em seguida a gente cria aqui o seu planejamento, onde todo dia você vai poder realmente seguir ali os estudos fielmente, sem perder nenhuma aula. Então, mais uma vantagem para quem é aluno aqui da mentoria 10X Sou Militar. Beleza? E aí, pessoal, eu acho que com tudo isso vocês conseguem visualizar a vantagem, né, a vantagem de ser um aluno da mentoria 10X Projeto Militar. E aí, pessoal, depende agora de você, né? Você que está nos conhecendo agora, você que acabou de chegar aqui no nosso canal, está assistindo a aula e acabou de vir, está no intervalo aqui, né? Daqui a pouco vai iniciar a próxima aula. Você que está nos conhecendo, depende de você decidir. O que que você quer realmente? Será que esse concurso da ESA é o que você quer para esse ano, para o ano de 2025? Já está lá, né, na parte básica do preparatório para esse concurso. E aí, você que me diz, porque a gente pode se deparar com dois futuros agora, né? Você tem um futuro 1 e um futuro 2. O futuro 1 você segue sozinho, tenta, né? Muita gente vai por esse caminho, infelizmente, de querer tentar. Será que isso é para mim? Eu vou lá, vou fazer e não estuda da forma que tem que estudar. E a galera que realmente quer passar, que realmente está focada, quer esse concurso como seu principal alvo. Então, ele busca o quê? Busca realmente um direcionamento correto. E aqui no Projeto Sou Militar, aqui com a nossa mentoria 10X ESA, realmente pode ter certeza que você vai ter esse plano de estudo, você vai ter realmente todo o acompanhamento necessário que você precisa. Tá bom? Então, pessoal, o que eu queria aqui alertá-los? Nesse momento, para você que está aqui acompanhando, a gente está com a gente está com desconto agora, tá bom? Então, se você for lá no nosso site, você vai ver que a nossa mentoria, ela custa R$ 1.500, né? Então, a nossa mentoria, ela custa R$ 1.500. Mas para você, a gente reservou para o dia de hoje 20 vagas, tá bom? 20 vagas. Então, se você conseguir, o link está na descrição do YouTube, tá bom? Você pode ir na descrição do YouTube agora, tem um link lá para você se matricular. Se você já quiser realmente iniciar os estudos agora, você pode ir lá aqui na descrição, clicar e já efetuar a sua matrícula, né? Então você vai clicar aqui, você vai cair nessa página, onde você vai preencher seus dados e aí você vai escolher a forma de pagamento que você achar melhor para você. E aí, você concluindo, efetuando, você pode, como a gente está com desconto, você pode parcelar até 12 vezes, tá bom? Então, a parcela ela pode ficar até 12 vezes de R$ 59,70. Então, pessoal, é realmente o que eu estou falando. Se é isso que você quer, se é isso que você está buscando, é um investimento que você está fazendo. Agora, imagine, você está fazendo um investimento, né, de 12 vezes de R$ 59,70 para realmente perpetuar aí uma estabilidade, né? Porque se você não sabe, se você passar nesse concurso da ESA, você já tem uma estabilidade ali até a sua aposentadoria, né? Que você vai para a reserva remunerada, ganhando ali em torno de quase R$ 10.000 como capitão, que é quem entra como sargento, pode chegar até capitão ganhando aí R$ 10.000. Lembrando que o salário inicial chega em torno ali de 4 a 6 mil, então dependendo também para onde você for designado, pode chegar até R$ 6.000 o seu salário inicial. Então, como eu estou falando, é um investimento, pessoal, é um investimento que você não pode perder essa oportunidade. Se você tem entre 17 a 24 anos, essa é a chance. É como eu falei no início, é a porta de entrada para realmente você ter uma estabilidade financeira, você ter realmente uma mudança de vida, né, diferente do que você vive hoje. E aí, pessoal, mais uma outra coisa, se você realizar a sua matrícula hoje, eu vou abrir para vocês, a gente tem 2 bônus que a gente está disponibilizando também para os nossos alunos, né? Vou abrir de novo aqui a conta do nosso aluno. E aí você vai ter o quê? Simulados. Eu sempre deixo muito claro que só passa quem faz simulado. E só para vocês terem a noção, quem está se matriculando já tem aqui um módulo de simulado, né? Vou abrir aqui para vocês. Já tem um módulo de simulado aqui. A gente já está com mais de 22 simulados. Então, é um bônus que a gente está entregando aí para quem está se matriculando agora. Também, a gente está disponibilizando um módulo muito especial, que é a mentalidade do aprovado, onde realmente você vai blindar a sua mente e vai pensar como um aprovado.
Então, é realmente um módulo que muitas vezes a galera compra só ele, tá? Tá em torno de 480, mas a gente está entregando aqui para você como um bônus. Bom, pessoal, eu acho que é isso, né? Vou agora aqui deixar vocês aí para a próxima aula. Espero encontrar vocês no nosso grupo de alunos, né? Então, a gente vai realmente conversar e a gente espera direcioná-lo da melhor forma. Se você ainda está com dúvida, não sei, Thiago, não sei se eu já vou me matricular agora, na descrição desse vídeo, você pode também entrar nos nossos grupos de estudo, tá bom? Então, a gente está disponibilizando um grupo de estudo onde a gente quer criar uma comunidade e, conforme for, a gente vai estar disponibilizando aulas, como a gente está fazendo agora, disponibilizando materiais. Claro que não é um arsenal de aulas, né? Não é um arsenal de aulas, como o que eu acabei de mostrar para vocês. Realmente só os nossos alunos têm esse arsenal de aulas, têm esse plano de estudo, mas você que entrar no grupo de estudo agora, com o link na descrição, você vai também ter ali um acompanhamento. Eu vou estar ali com vocês no grupo, dando todo o suporte necessário, tá? Mas recomendo, se você puder, vem ser aqui, sou militar, vem fazer parte desse projeto e juntos vamos em busca da sua aprovação na ESA. Valeu, pessoal! Vamos juntos! Estamos de volta agora para mais aula de História do Brasil, professor Luiz Fernando. Vamos lá, pessoal. Aspectos culturais do Império, Nós temos aqui, ó, do período joanino, 1808-1821, influência e presença cultural de estrangeiros no Brasil, missão artística francesa, está aqui missão francesa, criação da Escola de Belas Artes, a retratação e estudos de diversidade social, cultural, a fauna e da flora brasileira. Nos livros de história que vocês têm que ler, tá? Você não pode fugir. Quem estuda para carreira militar, que vai fazer concurso da ESA, SpaceX, não tem como fugir da leitura do conteúdo. Você precisa dessa base, tá? Você precisa de leitura. Então, essa retratação nos livros de história, que fala sobre o Império Brasileiro, primeiro reinado, regência e segundo reinado, nós vamos ter a presença de um pintor francês chamado de Debré. Tá? Tem o Taunay também. Então, esses caras, eles fazem retratos sobre a sociedade brasileira, a realidade da sociedade brasileira como ela era no século XIX. Tá? Então, você vê muitas imagens de escravizados, né, sendo ali colocado em primeiro plano. Perfeito? Então, vejam que Dom João traz a Escola de Belas Artes, traz a missão francesa, porém esses franceses ficam no Brasil após a independência. Por isso que a gente coloca os aspectos culturais do período joanino, porque vamos ter a repercussão desses artistas no primeiro reinado, que inclusive influenciarão artistas, escritores brasileiros, claro, com a influência europeia absurda. O romantismo do primeiro reinado, segundo reinado principalmente, vamos ter aí o nacionalismo e o indianismo, vão colocar o índio como um herói nacional, né, um cara que representaria a nacionalidade do Brasil. Por que não os negros, professor? Cadê os negros? Claro que não, né, gente? O escravizado vai ser taxado como um personagem romântico, um herói, né? Aí vamos pegar o zumbi como herói, então vamos libertar os escravos. Então esses caras pensavam em tudo, certo, gente? Então, nacionalismo e o privilégio aqui ao indianismo. Embora que é romântico a parada, tá? Não é uma coisa concreta, não é uma coisa real, certo? Colocar o índio, retratar o índio como um homem dócil, um índio que aceitou ser civilizado por um europeu, certo? Então é um romantismo, perfeito? É um pensamento que envolvia o quê? A coletividade. A fazer com que todos os brasileiros tivessem esse ideal do índio bom. Perfeito? Segunda geração, sentimento e pessimismo, sentimentalismo e pessimismo. A terceira geração, abordagem social. Dom Pedro II ajudou a fundar o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, o IHGB. Na música do período imperial,
vamos ter a música clássica, representada pelo brasileiro Carlos Gomes, a popular, música popular, influenciada inclusive por música africana, vamos ter a Chiquinha Gonzaga e o Ernesto Nazaré, tá? Circo, manifestação da cultura popular itinerante. O Etrudo, que é isso, professor Etrudo? Brincadeira de rua cuja evolução social e política constituiu o carnaval, os blocos de máscaras. Professor, e a capoeira e as músicas africanas? Não, elas não vão entrar. A capoeira, inclusive, vai ser considerada como, né, uma atividade ilícita. Aí já dá para a gente falar um pouquinho do fim da escravidão em relação a essa questão da cultura popular, né? Os negros já faziam as suas festividades, a congada, o reizado, enfim, um monte de tradições culturais que envolvia o sincretismo, né? A religião de matriz africana com o catolicismo. Mas quando acaba a escravidão em 1889, os negros eles vão transmitir a sua cultura, o seu saber cultural nas cidades, mas agora de forma livre, não vai ser mais nas senzalas, não vai ser mais na fazenda. E aí começa um ponto de interrogação das autoridades policiais naquela época. Vendo o negro ali fazendo capoeira ou dançando alguma, né, música africana. Aí a autoridade pensa assim, mas espera aí, eles são livres, beleza. Mas isso aí, ou seja, as religiosidades, as culturas, as músicas africanas, mas isso aí pode? Entenderam? E aí, o que vai se estabelecer no pensamento, na mentalidade civilizatória? Isso não é coisa que pode, não pode. Então, as próprias autoridades elas vão definir o que o negro podia ou não fazer. Não era a Constituição, não era a lei, eram os costumes. Beleza? Então, vamos para as questões. Vamos lá para as questões. Olha aqui, olha aqui. Questão da ESA. Durante o avanço das forças brasileiras na Guerra Tríplice Aliança, as tropas se depararam com uma posição efetiva, estrategicamente construída pelos paraguaios, a Fortaleza de Humaitá. Fortaleza de Humaitá. Essa posição demandou muito tempo e vidas para ser conquistada. Tal fortaleza estabelecida às margens do rio, essa pegou, né? Às margens do rio, Paraíba do Sul, Paraná, Uruguai ou Iguaçu? Resposta correta. Rio Paraguai. Pô, professor, era só saber, né? Guerra do Paraguai é mais ou menos por aí, tá? Batalha de Humaitá. Bom, vamos que vamos. Em 1845, a Inglaterra aprovou o Bill Aberdeen. Com relação a esse ato, é correto afirmar que concedia à Inglaterra o direito de monopolizar o tráfico negreiro para o Brasil. Tráfico negreiro para o Brasil. E aí? Concedia à Inglaterra o direito de monopolizar o tráfico negreiro para o Brasil. B. Determinava a substituição da mão de obra escrava pela mão de obra livre. C. Era declarado legal o aprisionamento de qualquer navio negreiro, bem como o julgamento dos traficantes pela marinha inglesa. D. Elevava violentamente as taxas alfandegárias sobre os produtos brasileiros. Letra E. Visava a eliminação da concorrência que a agricultura escravista brasileira representava. E aí, meus guerreiros e minhas guerreiras, resposta correta, letra C. Era declarado legal o aprisionamento de qualquer navio negreiro, bem como o julgamento dos traficantes pela marinha inglesa.
né? A Inglaterra, ela estava contra o tráfico negreiro da letra A, determinava a substituição da mão de obra escrava pela livre. Não, Bill Aberdeen aprisionava os navios. D, elevava violentamente as taxas alfandegárias. Não, foi o contrário, foi o Brasil que elevou tarifas alfandegárias contra a Inglaterra. E letra E, visava a eliminação da concorrência que a agricultura escravista brasileira representava, né? Não visava a eliminação da concorrência. O Bill Aberdeen. Olha essa questão. No dia 1º de maio de 1865, Brasil, Argentina e Uruguai assinaram o Tratado da Tríplice Aliança para atuarem contra o Paraguai. Nessa oportunidade, escolheram para exercer a função de comandante em chefe das forças aliadas para a invasão do Paraguai Luiz Alves de Lima e Silva. Isso aqui é o famoso... Toda vez eu coloco o Barão, gente, é o Duque de Caxias. Barão de Caxias foi quando ele lutou contra a Balaiada e a Farroupilha. Então, é o Duque de Caxias, o patrono do Exército Brasileiro. Duque de Caxias. Os soldados de Caxias, vocês aí, soldados de Caxias. Venâncio Flores. Manuel Luiz Osório. Osório foi um dos comandantes militares do Brasil durante a guerra. Solano Lopes é o presidente paraguaio. E Bartolomeu Mitre. A resposta correta aí, letra E, Bartolomeu Mitre. Beleza, beleza. Vamos que vamos. SpaceX agora, SpaceX. Em 1844, no Brasil, foi criada uma nova tarifa alfandegária sobre produtos importados, que, variando entre 30% e 60%, favoreceu a criação de indústrias, bancos, ferrovias, mineradoras, etc. Ela ficou conhecida pelo nome de seu criador, que era então ministro da Fazenda. Vamos fazendo aí essa questão, galera. Pô, professor, muito específico, né, a ESA, né? Caramba, cara, muito... A ESA SpaceX, né, no caso. Muito específica. O que eu tenho que fazer, professor? Primeiro você tem que ler. Depois, assistir, claro, as videoaulas. E também agora é necessário que você faça o seu papiro. O que é o papiro, gente? Você vai pegar uma folha de papel ali, tá? E vai colocar por blocos. Você está acompanhando as aulas desde o início. A gente está verticalizando o edital. Então, coloca lá no meu primeiro papiro. Tá? Pega uma folha de ofício, dobra ela no meio, assim, de forma vertical, né? E aí coloca período pré-colonial. O que a gente falou de específico ali? Estanco, aí tu coloca o que é o estanco. Escambo, primeira feitoria do Brasil. Ponto. Período pré-colonial. Aí, do outro lado da folha, né? Tem 4 partes, aí tá dobrado. Aí você pega a outra parte. Fase colonial. Fase colonial. Aí coloca lá. Capitanias hereditárias. Quais prosperaram? Pernambuco, São Vicente. Quais documentos o donatário recebeu? Carta foral e carta de doação. Aí você vai. Economia colonial. Qual foi a primeira atividade da economia colonial? Açúcar. Qual é o sistema econômico? Plantéio. O que é o plantéio? O leme. Latifúndio, mão de obra escrava, monocultura voltada para exportação. Entendeu? Tu faz o teu papiro, cara. Aí tu vai lá. Aí, porra, hoje eu vou pro trabalho, hoje eu vou pra escola. Aí tu pega o teu papiro de história. Hoje eu vou pro trabalho, pra escola, vou de ônibus. Se eu pego o ônibus. Aí lá no ônibus você vai lendo o papiro. Hoje é história, cara. Você vai lendo seu papiro. Brasil pré-colonial, Brasil colonial. Cara, toda hora. Chegou lá no cursinho, no trabalho, beleza. Guardou o material, assiste aula. Acabou, voltar para casa. História, hoje é história. Então você vai fazer isso. Beleza? Aí matemática, professor. Aí eu não sei como o professor vai falar para vocês, mas pega as fórmulas de geometria, faz o teu papiro. Entendeu? Tem gente que faz, isso vai depender de cada um de vocês. Tem gente que pega agora aqueles papeizinhos coloridos lá, né, que gruda na parede, aí bota pregado daquilo no quarto inteiro, na geladeira,
Cara, vou tomar uma água, abre lá a geladeira, tem lá. Qual comandante militar da Tríplice Aliança durante a Guerra do Paraguai? Tá lá, Bartolomeu Mitre. Pô, já li, mais um bizu. Entendeu? É direto, velho, direto. Entendeu? 8 meses, pau. Né? A prova vai ser de vocês, outubro, novembro, dependendo aí de qual vai ser o que tu vai fazer. Entendeu? É direto, velho. Vai valer a pena, professor? Vai, porra. Tu vai andar fardado, tu vai pegar fuzil, pistola. Né? Se tu for pegar o helicóptero, ser piloto de helicóptero, pilotar aqueles helicópteros gigantes lá, o Black Hawk, e aí? Tá? E agora, olha aqui, ó. Da SpaceX, meu irmão. O cara vai ser oficial aqui. Qual é o nome do ministro? Qual é o nome do ministro? Alves Branco. Alves Branco, beleza? Então, tarifas alfandegárias que variavam entre 30% e 60%. Bem parecido, né? Agora que eu estou vendo aqui direitinho, bem parecido com o nosso esquema lá, né? O texto, bem parecido. Então, a gente está indo no caminho certo. Ok? Vamos lá. Olha essa. Pedro I abdicou do trono em 1831. Seu filho, Pedro de Alcântara, iniciando-se no Brasil o período regencial. A partir de 1840 e durante todo o período imperial, a vida política do país passou a ser dominada pelos liberais e conservadores, conservadores e socialistas, republicanos e liberais, comunistas e republicanos, liberais e anarquistas. Quais eram os partidos que, a partir de 1840, durante todo o período imperial, a vida política do país passou a ser dominada pelos liberais e conservadores? Beleza, liberais e conservadores. Agora, olha só, liberais e conservadores. Se na tua prova, guerreiro, se na tua prova, guerreira, vem assim, a partir de 1840 e durante todo o período imperial, a vida política do país passou a ser dominada pelos... Aí se na letra A fosse Luzias e Saquaremas, já parou para pensar? Nos teus estudos? Vou estudar agora, já estudei, papirei o meu livro, papirei as videoaulas do professor Luiz Fernando, agora eu vou resolver exercício. Toma exercício, né? Aí o seguinte, o que tu vai fazer agora? Tu já fez todas as questões da SpaceX e da ESA. Agora, quando as questões for dessa forma, gente, pequena, formula novas perguntas, faz outro papiro, tá? Aí você faz, mentalmente mesmo, mentalmente. Não vai fazer mapa mental, vai perder tempo, mas vai mentalmente. A partir de 1840 e durante todo o período imperial, a vida política do país passou a ser dominado pelos Saquaremas e Luzias. Pela ordem aqui, pelos Luzias e Saquaremas. Tu muda. Entendeu? Eu sei que, ou escreve, não tem o papiro aí. Eu sei que os liberais também eram chamados de Luzias. Eu sei que os conservadores também eram chamados de... os conservadores eram chamados de Saquaremas. Entendeu? É assim que estuda para história para prova militar. Primeiramente, aí falando, certo, que você não pode deixar de ler. Perfeito? De ler. Tá? Então, gente, vamos ficar por aqui, tá? Vamos ficar por aqui. Na nossa próxima aula, vamos falar aí sobre a crise da monarquia. A crise da monarquia. Perfeito? Então, é isso aí. Estudem, força e estudo. Forte abraço.